Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar hoje a 11ª lição. A revista que nós estamos trabalhando esse mês é o Espírito Santo, comentada pelo pastor Gesiel Gomes. O tema de hoje vai estar o tema da 11ª, né? Os dons do Espírito. Né? E o nosso foco aqui é trazer a você uma mensagem de conhecimento da palavra, de orientação da palavra, para que você seja edificado enquanto igreja de Cristo, né, sobre os dons do Espírito. E nós vamos iniciar com a oração, né, para que o Senhor venha nos dar direção, para que você seja tocado onde você está na sua casa, com a sua família, para que nós venhamos ser cheios da sabedoria de Deus nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, da ministração da Tua Palavra, Deus, que o Senhor venha nos dar, Senhor, uma palavra de sabedoria, de entendimento, para que nós possamos, Senhor, crescer em sabedoria. O Senhor nos abençoe a cada um, Pai, que está no seu lar, nesse momento assistindo, Senhor, para que ele venha ser tocado e edificado como o corpo de Cristo. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa lição, o foco dela é edificar você sobre os dons do Espírito. Paulo, quando falava para a igreja de Coríntios, o foco dele era esclarecer sobre os dons e como os dons seriam distribuídos, para que não houvesse ali, no meio do povo de Cristo, divisão e nem contenda. Então Paulo estava esclarecendo, chamando a atenção da igreja, para que eles compreendessem como era que o Espírito Santo derramava sobre a igreja de Cristo os seus dons. E nessa manhã nós vamos ter essa oportunidade de aprofundar mais um pouco, de entender mais um pouco, para que nós possamos crescer enquanto corpo de Cristo no entendimento da palavra do Senhor. O texto bíblico básico está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Espírito que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo mesmo Espírito, a outros o poder de operar milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento de Espírito, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e elas são distribuídas individualmente a cada um conforme quer. Meu irmão, Paulo está aqui ensinando a igreja, né, que o propósito é que não sejamos mais como criança, levado de um lado para o outro, por ondas de ensinamentos que não estão conforme a palavra. Então ele está instruindo a igreja, para que a igreja não venha se perder no conhecimento, ou que não venha viver influências, né, de fora que não estejam embasadas na palavra. Então, como diz aqui em Éfeso, capítulo 4, os versículos 14 e 15, diz o seguinte: antes, segundo a verdade e amor, crescemos em tudo, porque Cristo é a cabeça. A verdade aqui é que, diante de Cristo, que vem nos trazer o conhecimento da sua palavra, por meio dos dons do Espírito Santo, a igreja de Cristo é edificada. E a igreja de Cristo ela é edificada quando a igreja está firmada na palavra, está alicerçada na palavra, e nós precisamos ter essa atenção. O texto áureo diz o seguinte, está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Cristo. Irmãos, os dons do Espírito que nós recebemos enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, ela tem várias finalidades.
E nós precisamos entender isso, para que a gente venha conhecer qual é o propósito de Deus ao distribuir os dons espirituais para a igreja. Depois, nós vamos entender por que esses dons, como é que eles se definem, esses diversos dons espirituais, contextualizando a vida da igreja. E depois, um dos objetivos dessa lição vai ser buscar a autoridade dos dons espirituais para a edificação da igreja e para o serviço de Cristo. Irmãos, aqui nós aprendemos que os dons, a finalidade dele, principalmente, é a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Não é a minha edificação individual. Deus usa cada um com os seus dons para edificar a vida do outro irmão dentro do corpo de Cristo. E nós precisamos ter esse entendimento, para que a gente não venha cair, no entendimento de que esse dom, ele é nosso. Não, o dom nós recebemos do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa, da forma com que nós recebemos, chegar e alcançar a vida do outro irmão na igreja, no corpo de Cristo. Lá em Coríntios a gente aprende que Paulo fala da igreja de Cristo como corpo, sendo Cristo a cabeça. Esse corpo é completo. Uma vez ele sendo completo, o Espírito Santo distribui dentro desse corpo que é a igreja os dons, para que não haja falta dos dons no corpo de Cristo. A uns ele dá um dom, a outros ele dá outro dom, para que a igreja seja edificada. Então, nós aprendemos que os dons, uma das principais finalidades é a unidade do corpo de Cristo. Esse é o real propósito. Depois, a distribuição desses dons é para a edificação da igreja, como diz lá em 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Então, nós também, como igreja de Cristo, temos que buscar desenvolver os dons, pedir a Deus os dons, porque é como ele disse, se você tem falta de sabedoria, peça para que você seja edificado e para que você seja útil no corpo de Cristo. Então, nós, além de recebermos esse dom, nós precisamos da sabedoria de Deus, do conhecimento da palavra, para que a gente possa desenvolvê-lo de forma que a igreja seja edificada. E a origem desses dons, ela não é nossa, ela vem de Deus. Como está escrito lá em Tiago, capítulo 1, os versículos 17 e 18, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombra não muda com sombra inconstante. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, a origem do dom que cada um de nós recebemos no corpo de Cristo vem de quem? Do Senhor. Então, a glória é do Senhor. Nós somos apenas servos, mordomos de Cristo, para servir a igreja. Nosso foco, o foco da palavra é fazer com que esse dom chegue dentro do propósito, que é a edificação do corpo de Cristo. Então, se um tem o dom da palavra de sabedoria, é para a edificação da igreja. Se o outro tem o dom de revelação, tem que ser para a edificação da igreja. Não pode existir barganha, porque nós não temos propriedade sobre os dons. Nós somos apenas administradores, executores daquilo que o Espírito Santo nos concede. E por isso nós temos que zelar. Nós temos que zelar entendendo que os dons precisam vir alinhado com a palavra de Deus. Então, se você tem um dom, se você desenvolve esse dom, você precisa ter intimidade e buscar o conhecimento da palavra de Deus para o aperfeiçoamento. Um outro ponto que é importante a gente ter esse entendimento é sobre a santidade. Se nós, somos de Cristo, se o Espírito Santo habita em nós e ele nos entrega dons para a edificação da igreja, nós precisamos viver uma vida de santidade. O nosso comportamento, as nossas atitudes precisam manifestar isso para a igreja, no meio do corpo de Cristo, para que não venha haver escândalo. Então, não é só ter o dom, a gente tem que pedir a Deus a sabedoria para administrar esse dom, de forma com que a igreja seja edificada. Nós vamos iniciar aqui sobre os dons de revelação.
Nesta lição, aprofundaremos nosso conhecimento acerca dos dons espirituais, os quais são concedidos aos cristãos a fim de edificar e exortar e capacitar a igreja. Como está lá em Efésios 4, 11 e 12, diz o seguinte: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Os dons, eles podem ser classificados em 3 grupos: de revelação, de inspiração e de poder. No de revelação, nós aprendemos aqui que esses dons, o foco dele vai estar em você edificar o corpo de Cristo. O primeiro, que é a palavra de sabedoria. O dom da palavra de sabedoria nos foi dado para suprir aquilo que a sabedoria humana não pode proporcionar. Ao escrever a comunidade cristã dos Coríntios, Paulo destaca o dom da palavra de sabedoria, que significa a capacidade de compreender e de transmitir a palavra de Deus com profundidade, aplicando-a a situações particulares, em que são resolvidos problemas difíceis, mediante o emprego da sabedoria espiritual. Primeiro ponto, não é a sabedoria humana. Se não é a sabedoria humana, a fonte dessa sabedoria não pode ser humana. A fonte de sabedoria tem que ser de Deus, porque esse dom vem dele e é para o cumprimento de uma finalidade celestial na vida do cristão. Então, essa sabedoria não é ser sábio conforme os conhecimentos humanos, e sim conforme o conhecimento divino. Então, um dos pontos que precisa estar alinhado com a palavra de sabedoria é a própria palavra de Deus, precisa estar sendo aplicada em todo o tempo. E aí, a gente vê aqui em 1 Coríntios, diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos 19 a 21. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus a salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E aqui a gente precisa ter esse discernimento. Como é que eu conheço, né? Como é que eu busco o dom na palavra de sabedoria? Primeira fonte tem que ser a palavra de Deus. Segundo, uma vida com Deus. Se você conhece a palavra, você precisa manifestar a palavra nas suas atitudes. E pedir a Deus esse dom para que o Senhor possa, o Espírito Santo possa trazer a você esse dom e você edificar a igreja com esse dom. Como nós podemos citar aqui um exemplo? A história de José. Quando José foi revelar o sonho de Potifar, ele na verdade foi chamado para a revelação do sonho. Mas, para a gente compreender como é que é o dom da palavra de sabedoria, José ele não só revelou o sonho, o significado, né, a interpretação daquele sonho, mas ele também deu um conselho, né? Ele disse o quê? Que haveria ali 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E ali poderia ter cessado apenas a missão de José, mas José veio com um conselho. Esse conselho, ele foi inspiração divina, porque José disse ao rei, a Potifar, como devia ser feito. Então, a partir dali, a gente percebe que toda palavra de sabedoria, geralmente ela vem acompanhada com um conselho com inspiração divina, que há todo um encaixe ali no que você está vivendo e na própria revelação de Deus, para que haja uma confirmação do Espírito Santo dentro do seu coração. Se é o Espírito Santo que distribui os dons e ele mora dentro de nós, então sempre que há uma manifestação do dom, né, do Espírito Santo, ou para entregar uma mensagem, ou o dom de falar em línguas, ou o dom de revelação, ou o dom de cura, sempre vai existir a confirmação do Espírito Santo, porque ele é o mesmo. Ele é o mesmo que dá, ele é o mesmo que distribui. Então nós precisamos ter esse entendimento. O segundo é a palavra do conhecimento, que é muito parecido com a palavra de sabedoria. O que difere? O dom da palavra de conhecimento, ele é expresso a partir da análise profunda da revelação que tem como base as Escrituras. É pela ação dos escritos que os cristãos são enriquecidos em toda a palavra e em todo conhecimento.
para tornarem-se capazes de progredir na fé. Aqui em Colossenses 1, capítulo 1, os versículos 9 e 10 diz o seguinte: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então esse conhecimento não é um conhecimento da ciência. Essa palavra de conhecimento, a inspiração tem que ser a palavra. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela tem que ser a fonte, para que haja essa diferença do conhecimento humano e o dom da palavra de conhecimento. E aqui no 1.3 a gente vai aprender sobre o discernimento de espírito. Irmãos, tanto o dom de sabedoria, da palavra sabedoria, como o dom da palavra de conhecimento, são necessários para que você também consiga discernir os espíritos. E aqui nós vamos aprender que quando a palavra fala de discernimento de espírito, não é só os espíritos das trevas, né? Mas inclusive a manifestação do próprio Espírito Santo na vida das pessoas e na nossa vida. Então esse dom, ele vai nos capacitar para que a gente venha ter essa sabedoria de distinguir, né, o que é que está sendo operado por Deus, o que está sendo operado pelo maligno ou o que está sendo operado pelo próprio homem. Aqui a gente vê em 1 Coríntios 12, 10 diz o seguinte: a outro ele deu poder para operar milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espírito, e a outro variedades de línguas, e ainda a outro interpretações de língua. São três as possíveis fontes de discernimento desse espírito. O Espírito, que é o próprio Espírito Santo, discernir os espíritos malignos e o próprio discernir o espírito dos homens, como nós falamos. Sem o dom de discernimento espiritual, não é possível identificar manifestações espirituais ou sobrenaturais no meio da igreja, que são de fato procedentes de Deus ou não. Então, se nós observarmos esses dons, tanto de palavra de sabedoria, ou palavra de conhecimento e discernimento de espírito, a finalidade dele é revelar a vontade de Deus e a manifestação de Deus na nossa vida. Então nós precisamos entender que para que a gente possa desenvolver o dom, né, de forma com que a gente venha manter os princípios e o caráter de Deus, precisamos estar alinhados com a palavra. A fonte tem que ser a palavra, a fonte tem que ser o Espírito Santo, a fonte tem que ser uma busca diária. Nós não podemos achar que Deus vai dispensar sobre nós um dom e nós vamos ser negligentes no conhecimento da palavra, nós vamos ser negligentes no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, dentro da igreja, fora da igreja, no meio da nossa casa. E nós precisamos entender que aquilo que a gente diz com a boca, a gente precisa manifestar com atitudes, para que haja a confirmação de que a nossa vida cristã, que aquilo que nós manifestamos vem de procedência de Deus, né? E não da nossa própria força ou de outras fontes. Amém? O ponto 2, ele vai falar dos dons de inspiração. No dia de Pentecoste, a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito cumpriu-se. Está lá em Joel, capítulo 2, os versículos 28 e 30. E depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas do céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Então nós aprendemos aqui que a manifestação do Espírito de inspiração que nós vamos aqui na frente, a fonte tem na manifestação do Espírito Santo, com a finalidade de que nós vamos tocar muito nessa aula, a edificação da igreja. Quem é a igreja? Nós, o corpo de Cristo, cada um dentro da sua função, dentro daquilo que o Senhor trouxe para você compor esse corpo de Cristo perfeito, onde Ele é a cabeça. E nós precisamos ter sempre isso, para que a gente não venha, meus irmãos, cair em laços, onde a gente não venha cair no nosso próprio engano, achando que algo que a gente faça, ou algo que a gente colabora ali na vida do irmão, ou abençoa o irmão, aquele dom que o Senhor nos deu, veio de nós mesmos. Não, a palavra garante isso, não veio, vem de Deus, é dom de Deus. Então, por isso nós temos que zelar em todo o tempo da nossa vida,
do dom que Deus nos deu, da comunhão com o Espírito Santo e da sua palavra. Amém? Os cristãos, então, começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Está lá em Atos 2, os versículos 3 e 4. Diz o seguinte: E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava. Nós observamos aqui que sempre quem dá, sempre quem capacita, sempre quem vai alimentar o homem do dom é o Espírito Santo. Ele é a fonte. Por isso nós temos que buscar conhecer o Espírito Santo, os seus dons e o fruto do Espírito Santo. Isso aqui é um ponto que nós não podemos deixar de alinhar. A gente não pode falar dos dons do Espírito Santo sem ver o fruto do Espírito Santo manifestado. Né? Se nós observarmos, a vida do cristão, ela vai trazer a comunhão com Deus, com a sua palavra, com o Espírito Santo, mas nós precisamos manifestar isso, nós precisamos ter também, não só os dons, mas também o fruto do Espírito, precisa estar nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, para que a igreja seja edificada, para que a sua vida seja edificada, você precisa buscar isso em todo o tempo. 2.2 vai detalhar que desses dons é o da profecia. O dom da profecia capacita os cristãos para transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus sobre a direção do Espírito Santo. Como está lá em 2 Pedro 1, capítulo 1, versículos 21, 20 e 21. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E aqui nós precisamos destacar, todos os dons, eles são importantes para a edificação da igreja, mas nós não podemos ser guiados, exclusivamente pelos dons. E o dom de profecia é algo que, se você não tiver sabedoria e não conhecer a palavra, você pode ter a sua vida atrapalhada, você pode ser uma pessoa que vive o tempo todo buscando só profecia para a sua vida, profecia para a sua vida, quando uma das principais fontes de profecia é a própria palavra. Mas o Senhor também fala por meio de profecia, mas o que nós aprendemos aqui é que, como é o próprio Deus que fala através do Espírito Santo, nos usando para isso, o que o Senhor fala nesse dom de profecia é confirmado no nosso coração, porque Deus não vai dar uma profecia para gerar confusão no seu coração. Deus não vai dar uma profecia que vai gerar em você angústia, tristeza, dor. Ao contrário de transformar a sua vida, você vai viver uma vida presa porque alguém tem uma profecia, alguém disse que Deus disse isso, quando às vezes Deus não disse. E para que a gente venha ter esse discernimento, nós precisamos conhecer a palavra, buscar desenvolver os outros dons e ter o discernimento para que a gente venha saber quando o Senhor está ou não falando no nosso coração, para que você não seja aprisionado por falsos ensinamentos. E aí é necessário que a gente tenha, e volte um pouquinho do que a gente iniciou a aula. Cristo nos trata como igreja, como corpo aqui na terra, e ele fala que cada um dentro da sua parte compõe esse corpo onde ele é a cabeça. Amém? Então, sendo Cristo cabeça da igreja e ele distribui os dons, então não pode haver dúvida no seu coração sobre nenhum dom, mas também você não pode ter uma vida aprisionada por falsas profecias. E aqui é preciso lhe dizer, primeiro, buscar conhecer a palavra. Segundo, você precisa ter uma comunhão com a sua igreja e com seus pastores. Se por acaso você recebeu uma profecia e aquilo ali não digeriu, você sente que tem algo que está amarrando, tem alguma coisa errada. E aí eu posso aqui te dar um conselho. Converse com seus líderes, converse com seus pastores, para que eles venham te dar uma palavra de sabedoria e de entendimento para que você prossiga a sua vida. A profecia é importante? É importante. Mas lá em Coríntios diz o seguinte: as profecias cessarão, mas o que é que não vai cessar? O amor de Cristo. O amor de Cristo pela igreja. E quem conduz o homem é o Espírito Santo. Então nós somos conduzidos por Ele, pela palavra de Deus. Havendo ou não profecia sobre a nossa vida, havendo ou não desenvolvimento de um dom, nós precisamos estar firmes em quem? Em Cristo, porque Ele é a essência, Ele é a base da vida cristã. Mas a gente aprende com a palavra também que Ele tem liberalidade para distribuir os dons.
Mas com isso nós temos que buscar ter comunhão, buscar ter uma vida diária com o Senhor, buscar uma vida de correção, uma vida de santidade, para que a gente venha andar em propósito, para que a gente venha testemunhar dia a dia do que o Senhor tem feito. E, meus irmãos, é muito claro, quando você está alinhado com a palavra, com o Espírito Santo, né, com Deus, com Jesus, não tem como Ele te usar dentro de um dom e gerar dúvida, gerar contenda, gerar confusão. Por quê? Aí a gente volta. Os dons têm que estar alinhados ao fruto do Espírito. A bondade, a paciência, o amor e todos os outros. Então eu não posso dizer que tem um dom, ou eu posso distribuir esse dom, manifestar esse dom na igreja, mas se o meu comportamento me condenar em outras atitudes dentro do corpo de Cristo. E para isso nós precisamos estar muito atentos, meus irmãos. Por quê? Não tem como. Primeiro, Deus nunca vai negociar com o pecado. Né? Então nós temos que sempre buscar uma vida de santidade, buscar uma vida de conhecimento da palavra, uma vida que vai testemunhar dia a dia a manifestação do Espírito Santo e dos seus dons na nossa vida. E isso precisa ser uma busca contínua, é diária, até o Senhor Jesus voltar. É uma busca diária nossa, de crescer no conhecimento da palavra, crescer no entendimento da palavra e testemunhar tudo aquilo que a palavra tem feito na nossa vida. Amém? O segundo ponto fala da variedade de línguas. Ele diz o seguinte: o dom de variedade de línguas pressupõe-se a comunicação do cristão com Deus, sob a influência direta do Espírito Santo, resultando em uma oração, louvor ou ação de graça em variados tipos de língua, como aconteceu lá em Atos 2. 1 Coríntios 14, 12 vai dizer o seguinte: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende em espírito. Mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistério. É que nós precisamos entender aqui. Um dos sinais da variedade de línguas, e a gente precisa ter esse entendimento, é que se você tem esse dom de variedade de línguas, você precisa saber como ele faz se desenvolver em você. Precisa ser feito com ordem e com decência, que é o que nós aprendemos com base na palavra. Se você vai desenvolver esse dom, vai falar em línguas, se não é um recado para a igreja e é uma edificação sua própria, então você vai ter que falar ali com Deus, porque se não é para a igreja, entre você e Deus, ele não pode ser para todo mundo ali no meio da igreja para gerar confusão. Se é para a igreja, tem que ter um intérprete, que é isso que nós vamos ver daqui a pouco. Então, tudo isso nós temos que buscar esse entendimento. Se Deus me dá um dom, né? Se eu busco desenvolver esse dom, eu preciso amadurecer em entendimento, em conhecimento da palavra e também ter a sabedoria que vem de Deus na aplicação desse dom na nossa vida diária. Para que sirva o seu propósito, as manifestações espirituais sobre a forma do dom de línguas precisam ser interpretadas, pois quem fala em línguas a si mesmo edifica. Quem fala em língua a si mesmo edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Está lá escrito em 1 Coríntios 14, 4. Irmão, é preciso salientar que o exercício do dom da variedade de línguas está restrito às pessoas que receberam a promessa do batismo do Espírito Santo. Conforme as Escrituras, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta e subsequente ao novo nascimento. Isto pode ser verificado no dia de Pentecostes, como a gente já falou lá em Atos 2, na casa do centurião Cornélio e também como na cidade de Éfeso. As línguas sem amor não passam de barulhos, e é o amor que enriquece e dá o valor. Nós precisamos ter esse entendimento. A variedade de línguas, ela é para a sua edificação, a sua relação ali com Deus. Quando ela é para edificar a igreja, ela precisa ter um intérprete. Por quê? Para que não haja confusão. Irmãos, nós sabemos que o princípio de Deus é a verdade, é edificar. Se é edificar, ele é esclarecedor, ele não pode gerar dúvida, ele não pode gerar confusão na mente daquele que recebe ou que é dispensado o dom sobre ele. E nós temos que estar o tempo todo atento a esses sinais. Os dons de Deus, a palavra de Deus, o fruto do Espírito, ele tem que ser confirmado no nosso coração por meio da própria palavra e da nossa vida com Deus. Não pode haver confusão. Se está tendo confusão no seu coração,
é porque tem alguma coisa errada. E aí você precisa buscar a palavra, você precisa orar a Deus, ou você precisa também, junto de tudo isso, buscar orientação pastoral. Porque às vezes é comum você ler ou você viver uma experiência com os dons do Espírito e no primeiro momento você não ter esse entendimento completo. Isso faz parte de todos nós. Mas o Senhor também colocou dentro do próprio corpo de Cristo, da igreja, pastores e líderes para nos conduzir, para nos orientar, para dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, para que tudo aquilo que seja dúvida no seu coração não seja mais, que ali seja discernido ali, que seja dito a você, para que você venha crescer em entendimento. Então, se faz necessário, meus irmãos, você, eu, todos nós que buscamos, que clamamos a Deus, que vivemos a vida com Deus, teve uma dúvida, está confuso uma palavra ou uma experiência com Deus, busca orientação pastoral, marca uma visita, um gabinete, para que você venha ter sentimento, porque à medida que você esclarece isso, você vai crescer na fé e no entendimento, e ali você vai ver outras experiências com Deus, amém? O 2.3, ele vai falar da interpretação de línguas, que está alinhado aos dons de línguas. Né? A interpretação garante a plena edificação da igreja, pois todos podem compreender a mensagem em sua própria língua. O falar em língua e o interpretar devem se manifestar quase sempre juntos. Para quê? Para que não haja confusão, para que a mensagem, né, que seja entregue à igreja ali seja esclarecido. Né? É importante isso. O dom de interpretar línguas é a manifestação sobrenatural que permite a alguém, debaixo do controle do Espírito Santo, declarar o significado das palavras pronunciadas pelo próprio Espírito Santo em outras línguas. A língua falada em voz alta no culto pode ser interpretada de acordo com o Paulo nos orienta. A língua que não for interpretada deve então ser falada em voz baixa para a edificação própria do cristão. 1 Coríntios 14, os versículos 27 e 28 diz o seguinte: se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2 ou mais 3. Se alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, que fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Para quê? Para que não haja confusão. Porque senão o seu irmão que está do seu lado vai gerar confusão no coração dele, na mente dele, se não houver interpretação. Então você precisa ter esse entendimento. Se o Senhor vai te usar ali para que você entregue uma mensagem na igreja, tem que ter um intérprete. Se não houver, você precisa falar em voz baixa, porque é uma edificação sua e de Cristo. Amém? Se o Espírito Santo inspirar alguém a falar em voz alta, é porque ele deseja comunicar algo. Assim, a mensagem em línguas precisa ser interpretada. Vale salientar que a interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas ou de outra pessoa. Isso é bíblico e é importante dizer. 1 Coríntios 14, 13 diz o seguinte: por isso, quem fala em línguas, ore para que também possa interpretar. É sempre não, mas a palavra diz o seguinte, a palavra dá essa orientação. Se você tem o dom de língua, ore a Deus para que também você possa interpretar. Por quê? A finalidade aqui é aquilo que a gente já falou o tempo todo. Não pode haver confusão. Não pode. Então, ou você fala, né, em voz baixa para a sua edificação e a sua relação com Deus, ou se essa mensagem ela é para a igreja ou para outras pessoas que estão ali à sua volta, precisa ter um intérprete. Não havendo intérprete, a palavra já orienta. Fique calado, fala em voz baixa para que você seja edificado. Para que seu irmão não venha, né, tropeçar e para que ele não venha se escandalizar. Isso aqui são orientações, né, do Espírito Santo para a igreja, para edificar. Irmãos, nós não podemos esquecer que a finalidade de Deus para a humanidade é gerar salvação. Se é gerar salvação, essa salvação ela precisa ser esclarecida na sua vida. Então, tudo que Jesus fez aqui na terra, tudo que o Espírito Santo tem feito nos nossos tempos, é a mensagem da verdade de forma clara, para que a igreja entenda, para que ela mude, para que ela venha ser salva. Então, se gera confusão, tem algo errado, e você precisa ficar atento e pedir discernimento, orientação. O que é importante? Quando você não está entendendo nada, ore,
Também não vamos aqui abrir a brecha para que a gente esteja apontando o irmão ou apontando a determinada situação, porque isso também não edifica a igreja, escandaliza. Então, nosso papel é orar, é clamar a Deus para que Ele venha responder, para que Ele venha fazer com que aquilo seja esclarecido. Então, se você tem esse dom, ore a Deus para interpretar. Se você tem esse dom e você não tem o dom de interpretar, que haja o intérprete. Não havendo, siga o conselho da palavra, para que a sua vida seja edificada e a vida do corpo de Cristo seja edificada. Amém? O ponto 3, vai falar sobre os dons de poder. E aqui nós vamos só reforçar mais uma vez o que a gente já ouviu no início e que a palavra nos diz. A fonte desses dons não é nossa, nem minha, nem sua. Então, tudo que nós temos vem de Deus. Então, a glória é para Deus. Nós não podemos barganhar. Se você tem esse dom de profecia, de revelação, ou outros dos dons que nós falamos aqui, busque a Deus vigilância, oração, comunhão, para que você não venha cair no engano, no laço, achando que esse poder é seu, que você tem domínio sobre isso, que você pode barganhar na vida do irmão. Então, meu irmão, tem que ter sabedoria. Não é só receber, você tem que administrar de forma sábia os dons que o Senhor te deu. E isso é possível buscando a palavra, buscando conhecimento da vontade de Deus, oração, jejum e uma vida da prática da palavra diária no nosso dia a dia, para que a gente possa manifestar tudo aquilo que nós temos recebido e aprendido da parte de Deus. Como nós falamos aqui de dons de poder, a gente vai aprender o seguinte: existe fé, a fé que a gente chama de confiança natural, aliada à coragem que outras pessoas têm para realizar grandes ações. Existe a fé necessária para a salvação, como está lá em Efésios 2:8, que diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de você, é dom de Deus. Então, nós entendemos que um dos dons, que é o da fé, que nós vamos aprender daqui a pouco, tudo que nós recebemos, a origem de Deus. Então, é dele a honra, é dele a glória, é dele o louvor. Não é meu, não é seu, não, é de Deus, é para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós temos que ter esse entendimento, para que a gente não venha tropeçar. Amém? Os dons de poder são fé, dons de curar e operação de milagres. Deus usou esses dons para confirmar a verdade proferida por meio dos primeiros apóstolos, como está lá em Hebreus 2, nos versículos 13 e 4, que diz o seguinte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que o ouviram. Deus também lhe deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então a gente entende aqui que tudo isso que nós recebemos é para a edificação da igreja, para a salvação dos santos. E essa tem que ser sempre a finalidade. E nós temos que continuar a utilizá-los na confirmação da sua igreja ainda hoje. Ainda hoje, todos esses dons que nós falamos aqui, elas são confirmadas. Mas, às vezes, você está dentro da igreja e está tão distante do conhecimento da palavra, do conhecimento da manifestação do Espírito Santo. Então, meu irmão, abra o entendimento. A palavra de Deus aqui é a principal fonte de conhecimento. Depois dela, o próprio Espírito Santo, que Jesus, quando subiu ao Pai, Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos direcionar. Então, nós temos que buscá-lo, nós temos que ter comunhão, nós temos que buscar entendimento da parte de Deus, para que nós possamos diariamente, em todo o tempo, fazer a perfeita vontade de Deus. Está escrito aqui em Marcos 16, os capítulos 17 e 18. E estes sinais os seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus outorga a sua igreja, os seus discípulos, que essa mensagem chegou até nós. Então Deus usa esse dom, desenvolve em nós esse dom com uma finalidade: é abençoar o corpo de Cristo, é edificar, é tratar o corpo de Cristo, e não para proveito próprio. Infelizmente, às vezes, por falta de sabedoria e de entendimento,
As pessoas se perdem no uso dos dons, achando que é dom dele mesmo, que é a própria força dele, que é a própria bondade. Não, meu irmão. Tudo que nós recebemos vem de Deus. É dele a fonte, vem dele. Então nós temos que entregar toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Porque se eu ou você recebemos um dom, e esse dom já não é mais para a edificação da igreja, o que é que vai acontecer? O Senhor vai tirar esse dom de mim e de você. Porque se eu deixo de cumprir o propósito daquilo que o Senhor me chamou, né, para edificar o corpo de Cristo em determinada área, e eu assim não faço, então ele me tira e ele coloca outro. Por quê? O reino de Deus não depende de mim e de você. O Senhor conta conosco, o Senhor quer nos salvar, Ele quer trazer em nós a edificação. Mas eu e você precisamos estar atento a isso. Então a fé sobrenatural difere daquela que todos os seres humanos exercitam a crer. Por exemplo, que o sol nascerá é algo que todos sabem, né? Mas a fé da salvação não é comum para todos, senão para aqueles que buscam a Deus, que buscam conhecimento da palavra de Deus. Como está escrito em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensará aqueles que o buscam. Então essa fé não é a natural, é aquela fé manifestada pela palavra de Deus, né, que vai crer naquilo que o homem não, que a humanidade não crê, mas o Senhor planta no seu coração para que haja essa confirmação. Um exemplo, né, quando o Senhor falou com Noé sobre a arca, não é uma fé natural, ali é para aqueles que o Senhor separou. Então esse dom precisa ser desenvolvido no meio da igreja. Dons de cura, em 1 Coríntios 12:9 fala que o dom aparece no plural. Por quê? Quer dizer que existem dons de diversas áreas de cura. Esta é uma indicação clara de que Deus concede a seus filhos a autoridade espiritual, pois são diferentes enfermidades e que o exercício de cada uma delas é um dom especial. Vamos ver aqui em Mateus 13:58, que diz o seguinte: Jesus não realizou milagres ali por causa da incredulidade deles. Então, o dom de cura, ele tem que vir atrelado com a fé. Se você tem incredulidade, você não vai gerar fé, então não vai gerar um milagre. Então, nós precisamos estar atentos a isso, a essa comunhão com a palavra. Então, não é só Deus dispensar, mas eu e você temos compromisso de buscar o conhecimento da palavra e desenvolver em nosso coração a fé suficiente para que haja a manifestação de Deus na minha vida e na sua vida. O 3.10 é falar da operação de milagres, que é quase parecido com o dom de cura. O dom de cura vai estar sempre ligado à cura da enfermidade, né? Como ali no tanque de Betesda, quando Jesus curou aquele paralítico. Mas o que é a operação de milagres? A multiplicação dos pães, né? Transformar a água em vinho. Isso é a operação de milagre, é o dom de operação de milagres. E nós precisamos ter esse entendimento. Em 1 Coríntios 12:12 diz o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. A ênfase, no entanto, não está naqueles que possuem a capacidade de operar milagres, mas o propósito da sua realização. Então, o foco nunca vai ser eu e você. O foco vai ser o dom e a quem o Senhor vai nos levar para abençoar com aquele dom. Então, o dom que Deus nos dá sempre é para abençoar, para edificar o corpo de Cristo e não edificar a nossa própria, necessariamente para o nosso próprio uso. Como está escrito lá em Mateus 22, capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Em Teu nome nós expulsamos demônios e realizamos milagres. Então ele vai dizer naquele dia claramente: nunca os conheci, afaste de mim, vocês que praticam a maldade. Por quê? Irmão, toda a fonte, né, da vida cristã vai ter que basear no amor, baseado na palavra de Deus e na operação dos milagres para a edificação da vida do nosso irmão. Conclusão: nós aprendemos aqui nessa aula que os dons, a finalidade dele é o corpo de Cristo, a igreja. E aqui diz o seguinte: o corpo de Cristo tem a custódia, né, tem a responsabilidade dos dons espirituais. A eles são otorgados aos membros para a obra do ministério, mas pertence à igreja para a sua edificação.
Todas as instruções e admoestações bíblicas indicam que os membros individualmente devem se submeter ao corpo de Cristo e que Ele é a cabeça. Temos que usar nossos dons espirituais particulares para exaltar o Salvador, edificar o corpo de Cristo e aperfeiçoar o povo de Deus e evangelizar os não crentes. Então, meu irmão, toda a finalidade dos dons é a edificação da igreja. E eu e você precisamos ser esse instrumento vivo de Deus aqui na terra, né? Para que eu e você, dentro do corpo de Cristo, dentro daqueles dons que o Senhor nos deu, nós possamos com responsabilidade, né? Com conhecimento da palavra, com santidade, né? Com a vida de oração, buscar ser bênção na vida do nosso irmão, para que o nosso irmão seja edificado. Essa é a mensagem dessa aula. E nós vamos encerrar aqui, né, agradecendo a cada um de vocês que pôde, junto com a sua família, aí no seu lar, passe para essa aula. E que nós venhamos orar ao Senhor nessa manhã, para que Ele nos dê o Espírito de sabedoria, que é o que abre o caminho para todos os outros, para que a gente possa administrar de forma sábia. Eu queria só deixar aqui uma observação, que depois de uma olhadinha lá em Provérbios 8, ele vai falar mais sobre a sabedoria, e é importante que você esteja atento. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta aula. Que nós possamos, Senhor, ser edificados, que nós possamos crescer em conhecimento, para que a tua igreja, Senhor, venha crescer em sabedoria, para que eles não venham, Senhor, viver de um lado para o outro, correndo, Senhor, atrás de coisas que não estão alinhadas com a tua palavra. Ó Deus, nos capacita, nos dá entendimento, nos dá um coração, Senhor, segundo ao teu. Edifica a nossa vida, edifica a nossa casa, a tua igreja, Senhor, aqui nesse lugar. E nos prepara, Senhor, para a tua volta. Assim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém.